falar de um assunto super delicado. É um assunto interessante, é um assunto que foi uma novidade, que trouxe algumas inseguranças, mas também trouxe presentes. Então eu gosto de intitular ele dos presentes da pandemia. Bom, eu sou uma pessoa que eu trabalho com decoração, eu trabalho com eventos há 26 anos. Eu sou uma pessoa que eu brinco muito abençoada e realizada, porque eu sou muito realizada, assim, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Eu sou muito feliz, eu tenho um lance de trabalhar com o que eu gosto, com o meu hobby, com o que eu sempre admirei e sempre quis. Não foi a minha primeira escolha opcional. No primeiro momento eu trabalhava com outra coisa, eu trabalhava com vendas numa confecção, mas sempre tive essa coisa de me relacionar com pessoas, né, vendas. E o meu olhar para a decoração, para as coisas bonitas, para as coisas, para as tendências, para coisas inusitadas, sempre foi muito atento. Sempre eu adorei olhar para coisas fora da casinha. Então, em viagens, em passeios, em momentos assim que você está, às vezes, num lugar que o foco não é a decoração, a decoração não é a coisa mais importante, mas o meu olhar sempre foi para ela, para ver como tornar mais bonito, mais original, mais de acordo com o lugar. E isso acabou virando a minha profissão. Então, eu tenho uma empresa, essa empresa atende tanto eventos sociais como eventos corporativos, e a gente entrou 2020, que foi o ano que veio a pandemia, um ano muito aquecido no ramo dos eventos. Então, a gente estava com uma agenda extremamente lotada, aquelas datas que a gente chama, né, que são datas mágicas, que são a sexta, sábado, para eventos sociais, para os corporativos. As datas muito procuradas são quarta, quinta, às vezes segunda-feira. A gente estava vivendo um momento bem aquecido. E uma agenda apertada com as datas, uma parte de organização, de logística dessa agenda também super a 1000 por hora. Então eu estava numa vida que eu saía da minha casa às 9 horas da manhã, acordava, ginástica, se arrumar, escritório, e voltava para casa às 9 horas da noite. Então eu estava o tempo inteiro envolvida em reuniões, quando não nas reuniões eu estava envolvida na execução dos projetos, quando não na execução dos projetos eu estava visitando fornecedores e parceiros novos, e quando não, prospectando novos clientes. Então, uma locomotiva andando bem para frente, a 1000 por hora, e tudo certo. Bom, veio a pandemia. Eu vou confessar que num primeiro momento eu não achei que a pandemia fosse tomar a dimensão que ela tomou, né? Essa dimensão mundial, essa dimensão mesmo aqui no Brasil, de uma forma tão longa e séria, né? Que é um assunto seríssimo, doença, né? Mas quando a gente precisou no escritório sentar, começar a readequar uma série de assuntos, de agendas, de eventos postergados, eventos com ou sem data, porque teve pessoas que optaram por falar, não, a gente vai postergar, mas a gente ainda não tem a data. Outros falaram, não, a gente vai, já muda a data, então já cria uma nova agenda, já cria uma nova reserva de material, reserva de mão de obra, organização de caminhão. O que envolve um evento são muitos, a parte de decoração, são muitos itens, né? Então, quando você fala em mudar uma data, é mudar muita coisa, não é simplesmente mudar uma data, né? Bom, pedidos de flor, que tinha flor que já estava encomendada, muda tudo. Ou seja,
a gente teve que, tudo que a gente trabalhava para criar uma festa, a gente teve que começar a trabalhar intensamente, sem perder tempo, com muita seriedade, com muita cautela. A gente teve que trabalhar criando uma nova festa num cenário que a gente não sabia na hora como que ia ser, mas a gente tinha que fazer isso acontecer. Então, num primeiro momento, quando veio aquela coisa das remarcações, cancelamentos e novas datas, a minha energia, o meu foco junto com a minha equipe ficou voltado muito para isso. Naquele momento que todo mundo ficou lockdown, fecha escritório, fecha galpão, trabalho em casa, até foi engraçado me reconectar com a minha casa, me reconectar com o meu dia a dia, porque realmente eu tinha uma rotina de vida que não me permitia ficar em casa. Eu ficava em casa domingo, porque sábado também estava trabalhando. Então, esse primeiro contato foi uma coisa interessante que aconteceu, que foi um dos primeiros presentes que a pandemia me trouxe, que foi o reconectar com a minha casa, o reconectar com a dinâmica, a logística, as coisas que precisavam ser arrumadas e não estavam arrumadas, as coisas que estavam arrumadas e eu ainda não tinha notado como estavam belamente arrumadas. Então, foi um presente muito legal da pandemia, o reconectar com a minha casa. Outra coisa muito bacana que me trouxe, falando aí dos presentes da pandemia, foi o olhar para a qualidade de vida. Então, eu sou particularmente uma pessoa que me preocupa bastante com a saúde, eu me cuido bastante, não sou neurótica, mas eu cuido, eu olho bastante para isso, da minha saúde, de comer direito, de fazer uma ginástica direito. E esse olhar aí de se cuidar, ele estava quase ficando de lado na rotina que eu estava tendo. Então, ele foi um olhar que eu parei para pensar, porque eu comecei a ter tempo, comecei a fazer uma série de aulas por Zoom, de estipular horários, que foi muito legal. Eu não saí de uma rotina, porque até conversando com amigos e amigas, algumas pessoas tiveram dificuldade em estipular uma rotina estando em casa, né? Porque é aquela coisa, você não tem nada que te faça, você tem reunião às 10 horas no escritório, então você tem que acordar, tem que tomar banho, tem que se arrumar, tem que sair. Não, você estava em casa, você poderia assumir uma rotina ou não. Então, eu adorei ter essa rotina, eu adorei exercitar, trazer essa rotina que eu tinha fora da minha casa, trazer para dentro do meu dia a dia. E descobri mesmo dentro de mim que eu pude fazer isso acontecer sem me desequilibrar, sem, na hora que, tipo, meu chão saiu, não sei o que vai acontecer, sem deixar a peteca cair. Foi uma lição muito legal ver que a gente tem que acreditar, que a gente tem que poder acreditar em si mesmo, né? E poder se repaginar. Achei isso super legal, assim, super novo para mim. E eu nunca mais vou largar esse lado meu. Eu sempre vou olhar para ele e ver que bom a gente poder se readequar. Essa coisa de se adequar é interessante, porque o ser humano, ele é extremamente adaptável. Então, às vezes, num primeiro momento, tem aquele susto, né? Que nem eu estava contando no caso. No primeiro momento, a gente fechou o escritório e agora, mesmo um exercício de trabalhar com a nossa equipe à distância, não era uma coisa que a gente estava acostumado, fazer reuniões com clientes de decoração, com aplicativo, com Zoom, com Skype, WhatsApp, FaceTime, mostrar referência, apresentar projeto. A gente apresentar projeto desse jeito foi muito diferente. E, no entanto,
fizemos, até agora, em alguns casos estamos fazendo, interessante porque até às vezes as pessoas, você vai fazer um casamento ou um evento, tem pessoas que estão fora do Brasil, tem pessoas que estão no interior, em outros estados, e hoje a abertura de todo mundo em participar da reunião dessa maneira é muito interessante. E nada como está todo mundo aberto, né? Então, quando a pessoa está fazendo isso porque é assim que é agora, é o que a casa oferece, como a gente brinca, tá uma forma muito mais agradável de se adaptar. E, de fato, foi uma adaptação num primeiro momento engraçada, de até aprender a mexer nos aplicativos, que tinha coisa que sabia, de compartilha a tela, não compartilha, grava a reunião, não grava, né? E quem é o administrador, mas foi uma adaptação interessante e produtiva, uma coisa que eu acho que em alguns casos veio para ficar. Na minha opinião, falando aí disso, eu acho que não é na decoração, é gostoso você ter o tete a tete com a pessoa, é bom você ter a reunião presencial, mas não é uma coisa que antes era praticamente impossível. Falar, Deus me livre de fazer um negócio só por aplicativo e não fazer presencial. Não acho, se não tiver jeito, acho super viável e funciona e dá tudo certo. Então, essa foi uma das coisas legais aí dos presentes da pandemia, né, que veio, e foi bastante interessante. Uma coisa também bem legal que eu acho que veio da pandemia e indo aí nessa linha dos aplicativos e das reuniões por aplicativos, foi um pouco a parte de otimizar tempo, porque antes a gente tinha, vamos dizer, 3 reuniões por dia. E o que você perde de tempo no trânsito, que você fica, vai para lá, vai para cá, daí chove, alaga, aí volta, aí um atrasa, é uma coisa, sei lá, é um tempo que acaba não sendo bom para você estar exatamente acabando uma reunião, você já faz uma ata da reunião, já cria um perfil do projeto que você vai criar. Às vezes você já até, se você tiver com tempo, você já começa a fazer um projeto. Então, isso foi um negócio bacana que veio com essa nova onda aí, o presente da pandemia. Mas, o que eu queria contar e dividir aí com essa coisa da pandemia, que veio de uma forma que eu, de novo, não imaginava que ia ser tão intensa, tão longa e tão assim, inusitada, né? É uma coisa que pegou todo mundo de calça curta mesmo. Acho que nunca ninguém imaginou, só quem, sei lá, pensasse muito em pandemia, porque ninguém pensou que pudesse acontecer nos dias de hoje, que a gente vai para a Lua, vai para Marte, tem todas as tecnologias possíveis, ninguém imaginou que ia parar o mundo, né? Então, para mim foi uma surpresa. Quando falavam comigo, eu falava, olha, eu acho que isso vai durar um pouco, mas já tem vacina, tem remédio e tal, não vai durar tanto. Bom, mas eu tinha engavetado alguns projetos na minha vida, que eram coisas que eu punha até como na minha wishlist que eu faço todo começo de ano, eu faço uma lista de desejos. E sempre na minha wishlist tinha algumas ideias que elas estavam dentro de uma gavetinha guardada. E aí, quando veio essa situação de suspende evento, a gente ter uma série de situações para administrar no sentido de ficar sem trabalhar, eu falei, eu preciso lidar com essa questão emocional, porque eu não sou uma pessoa parada, ao contrário, eu sou uma pessoa muito ativa. Eu sou uma pessoa que eu sinto uma necessidade em dividir as coisas que eu gosto. Eu acho muito legal eu poder ensinar, eu poder dividir com as pessoas um assunto que eu estou me especializando e que eu estudo e que eu me aprofundo há tantos anos, né? Então eu falei, nossa, eu gostaria muito de não deixar isso guardado numa gaveta para sempre. E uma das coisas que eu tinha engavetado na minha gaveta
era ter exatamente um canal de comunicação com pessoas que também gostam e também olham para esse lado tão lindo da decoração. Então, assim, puxa, pessoas que apreciam sentar numa mesa bonita. Eu não estou falando de luxo, não estou falando de ostentação, não estou falando necessariamente que você precisa ter se não quiser, ter uma mesa glamurosa com 20 talheres para você ter a sua mesa bonita. Você pode ter a sua mesa de almoço que está convivendo com você agora mais do que nunca no seu dia a dia, no seu home office, que você não sai mais para almoçar fora, você não, né, não estava saindo, não sai para jantar fora. Então, por que não dividir um pouco isso com as pessoas? E aí, eu pensei assim, que foi uma das coisas que me deu mais estímulo em fazer. Nossa, agora, mais do que nunca, as pessoas estão almoçando, tomando lanche, tomando café da manhã, jantando em casa. Então, quando você, sei lá, quando você montou a sua casa, ou quando você fez uma lista de presentes de casamento quando você foi casar, ou quando você sai na rua, olha numa vitrine um prato bonito, uma jarra bonita e fala, nossa, eu vou levar isso para minha casa. Eu sempre penso assim, o intuito foi, você gosta disso, você quer ter um momento na sua casa prazeroso, aconchegante, bonito, de excelência para você. E quem sabe para um convidado especial, um amigo especial, mas assim, você quer sentar nessa mesa e ver isso lindo. E nem sempre a pessoa tem este dom, cada pessoa tem um dom. Eu sempre brinco que a gente tem que reconhecer as nossas incompetências. Então, eu tenho as minhas, que para isso existem pessoas específicas que cuidam, e algumas pessoas podem ter uma não tão segurança na hora de montar uma mesa, na hora de fazer uma escolha de comprar uma louça, um talher, um prato, um jogo americano, uma toalha, até um pouco de dificuldade em cálculo de tamanhos e quantidades. E aí eu pensei, puxa, por que não dividir essa minha expertise com as pessoas? E aí eu desengavetei um projeto que era ter um canal aí para falar de coisas. E eu estou focando na minha nesse amor que eu tenho pelo prazer de você estar numa mesa bonita, numa mesa que tenha coisas que conversem entre elas, porque às vezes você tem 5 coisas lindas e essas 5 coisas não conversam, então você tem que usar elas independentemente, você não pode conciliar elas, porque senão não fica harmônico. E às vezes você tem uma coisa linda e você tem a mesa mais linda do mundo. Então, por que não dividir, mostrar, ensinar para as pessoas como você pode viabilizar uma mesa bonita, uma casa bonita, às vezes um aparador que você quer botar um vaso com um arranjo, não sabe o tamanho desse arranjo, não sabe o tipo da flor que você quer comprar, porque não sabe o que dura, o que não dura. Então, assim, dividir a minha paixão, que é a decoração, que é o que virou o meu trabalho, que é o que virou o meu ganha-pão, e fazer com que as pessoas possam ter a sua casa, ter o seu dia a dia mais e mais bonito, gostosos, confortáveis, alegres. E aí foi muito legal, porque eu comecei a trabalhar nisso, estou me ocupando muito com isso, porque é um trabalho de você criar os conteúdos, de você entender como que você vai passar isso para as pessoas de uma forma didática e de uma forma que traga conforto da pessoa fazer, a pessoa se sinta confortável em fazer, não se sinta insegura. É que nem receita de bolo. Eu, por exemplo, eu não sei cozinhar. Então não adianta eu pegar uma receita super complicada que eu me perco. Por mais explicadinho que seja, coloca lá,
coloque em banho-maria por tantos minutos. Eu já fico pensando assim, tá, mas o banho-maria, a água tem que estar fervendo ou não tem? Banho-maria é uma forma. Quantos dedos eu ponho de água para a hora que ferver não entrar água dentro da comida? Então, assim, são as competências e as incompetências, né? Então, eu, em cozinha, sou zero competente. E aí, eu comecei a trabalhar essa ideia de como levar para as pessoas de uma forma didática, agradável, confortável, gostosa, o dia a dia de você ter a sua casa cada vez mais legal. E eu penso assim, não é só aquele dia que você quer fazer o jantar, servir um prato especial, é o dia que você vai pedir uma comida para entregar, e você vai comer naquela bandejinha fofa na frente da televisão, mas ela vai ser você não vai comer no colo e vai derrubar tudo no sofá, você vai ter uma bandejinha, você vai ter os apetrechos todos em ordem. E aí, poxa, se hoje você está usando o teu jogo americano azul, vamos usar um guardanapo que combine, uma louça que combine, por que não, né? Então, eu acho que esse desengavetar que a gente fala desse projeto veio de uma forma muito bacana e me trouxe muita alegria. Eu estou muito alegre em poder dividir tudo isso. Aí, outra coisa que veio disso, que eu acho muito, muito legal, é a gente exercitar a generosidade. Um tempo atrás, não muito tempo atrás, tudo que você ia falar, nossa, quantas vezes você vai perguntar para a pessoa, você me dá o endereço de tal coisa, a pessoa enrola, enrola e não dá o endereço. Você me ensina como é que costura um negócio, cozinha um negócio, a pessoa enrola, enrola e não faz. Existe um receio, um medo das pessoas dividirem a sabedoria delas, dividirem endereços, fornecedores muito legais. Não sei se com medo, não sei por quê também, por uma postura, mas a falta de generosidade. Então, uma das conversas aí que eu assisti numa live, achei tão bacana, foi a mensagem. Foi a mensagem do se desprender, né? Então, a mensagem de assim, não tenha receio em dividir, em contar tudo que você sabe, em contar aquele segredinho que, é esse que faz a diferença no arranjo de flor ficar bonito. Aquele segredinho que faz, olha, na hora que você vai fazer uma compra, vamos atrás de algumas peças coringas, que faz com que, com poucos recursos, você tenha a mesa mais bonita na sua vida. E esse exercício aí da generosidade, da gente dividir a expertise, eu achei muito legal. E eu achei que é um assunto, um aspecto que as pessoas não estavam olhando antes da pandemia. Todo mundo estava muito preocupado em fazer o seu e não dividir. Então, eu acho que esse dividir é muito legal, é muito gratificante. E outra coisa gratificante que é bacana pra caramba é quando você recebe um retorno das pessoas. Então, por exemplo, você ensinou a pessoa, você deu uma dica lá no IGTV. Você deu uma dica, qual que é a tesoura melhor para a pessoa comprar? Tem tesoura de tronco mais duro, tem tesoura para flor de corte, tem tesoura mais bicuda, menos bicuda. Aí você faz lá um tutorial e explica. Aí começam a vir mensagens no Instagram, na sua DM, falando, sabe, assim, a pessoa tão feliz. Olha, graças à sua dica, eu comprei uma tesoura e essa tesoura fez com que o meu arranjo ficasse muito mais bonito. E você não acredita que eu recebi uma pessoa querida e essa pessoa falou, nossa, a sua casa tá linda. E eu tô me sentindo muito bem com isso. Então, é louco, porque é uma pequena atitude que a gente toma. Essa atitude tem a sua disposição a ser generoso, o seu comprometimento em estar falando de coisas que você sabe, porque você não vai falar de coisas que você não sabe. Tem
o seu comprometimento ao falar das coisas que você sabe, se preocupar em falar que você está falando para uma pessoa que pode não saber nada do que você está falando. Então, ter a cautela de ser bem didático, de ser bem explicativo, de não economizar detalhes na hora de explicar. Às vezes você chega no final do tutorial, volta um pouquinho, olha, lembra, quando fizer isso, faz aquilo, vai molhar uma floral, põe a floral com um tempinho para molhar, porque ela precisa estar bem molhada, senão tua flor não vai ter água para beber. Vai usar a flor, vai usar a água tem que estar limpa. Então, assim, são detalhes bem professorais que você dá, mas é com o intuito e com o respeito à pessoa que está te assistindo do lado de lá, para ela entender exatamente o que você está falando e conseguir viabilizar. E aí, de tudo isso que eu estou contando, veio uma história muito linda, que é uma história de uma pessoa que me escreveu, e ficou até marcado aí, porque é uma pessoa que, por conta da pandemia, ela caiu num processo depressivo. Ela tinha o trabalho, bom, aquelas histórias que aconteceram com várias pessoas. Ela tinha o trabalho, ela tinha um dia a dia X aí, e com a história da pandemia, ela se mergulhou num mundo de inseguranças, muitos monstros na cabeça dela, foi para coisas que não são boas para a saúde, e uma coisa que pegou muito ela foi que a autoestima dela foi por água abaixo. Ela deixou de acreditar nela, ela deixou de fazer coisas que a trouxessem alegria, e essa baixa de autoestima agravou bastante a depressão. Bom, ela está fazendo, né, uma série de tratamentos e tudo isso, mas por acaso ela caiu aí nesse projeto que eu desengavetei, que foi de dividir um pouco o meu mundo das decorações com as pessoas, e ela me escreveu falando que ela era outra pessoa, que agora ela se exercitava uma vez por semana, ela segue as dicas, faz um arranjo floral. Cada dia ela não se preocupa que flor que ela está comprando, ela vê a flor que ela acha mais bonita no supermercado. E agora ela já está descobrindo o jeito que antes tinha um vasinho que ela nem dava bola e o vasinho está fazendo. E que ela agora está voltando a ter segurança em ser quem ela era. Então, poxa, que presente maior eu poderia receber da pandemia? Que presente maior? Eu ter alegria em dividir o que eu sou, o que eu acredito, o que eu sei fazer com pessoas que eu não conheço, e saber que eu ajudei e que eu estou ajudando pessoas cada vez mais. Então, esse caso aí, desse depoimento que eu recebi, que ela me mandou pelo Instagram, foi muito lindo. E, além de lindo, ele trouxe para mim assim, mais uma certeza de que eu desengavetei o projeto certo. Então, está sendo muito, muito prazeroso, muito legal a gente olhar e desfrutar os presentes que a pandemia nos trouxe. Muitos ensinamentos, muitas reflexões, coisas que às vezes a gente não sabia nem que ia ter que pensar, a gente está tendo que pensar, mas muitos presentes. Então, essa reflexão aí que eu trouxe hoje, ela é profunda, ela é íntima, porque eu abri o meu coração, mas ela me faz sentir uma pessoa melhor e querer ajudar cada vez mais as pessoas que estão ao meu redor. Com muito amor, com muita generosidade. Quanto mais a gente puder ser generoso na vida, é melhor. Melhor para a vida. É isso aí. Um beijo para todo mundo e até a próxima.